Para quem trabalha com terapia cognitivo-comportamental, não é incomum chegar em encaminhamentos de pessoas com diagnóstico de transtorno de pânico. Para começar, é importante que a gente saiba fazer um bom diagnóstico de transtorno de pânico para verificar se o encaminhamento foi adequado. E se sim, é importante que a gente tenha técnicas de manejo para poder ajudar esse paciente. Portanto, é importante sempre estar atualizado e conhecer o que tem de novo nessa área de manejo de transtornos de ansiedade. Para começar, vamos ver o que tem de atual em termos de diagnóstico. A American Psychiatry Association publicou em 2014 o DSM-5 e lá está escrito que o transtorno de pânico é caracterizado como ataques recorrentes de pânico que são inesperados. Essas crises de pânico, elas incluem um período distinto de intenso medo ou desconforto, que se inicia abruptamente e alcança um grau máximo em minutos. Ou seja, é um episódio curto, relativamente curto, né? Mas vale ressaltar que apesar de ser um episódio de minutos, o sofrimento do indivíduo que está vivendo esse ataque de pânico é extremamente intenso. Inclusive, para a gente fazer o diagnóstico, é importante a gente reconhecer que há um sofrimento significativo e que esses ataques de pânico vêm causando consequências importantes na vida desse indivíduo e nas diversas áreas da vida desse indivíduo, porque esses ataques não ocorrem diante de uma situação específica, mas diante de vários tipos de situações ou de qualquer situação. A pessoa, para ser caracterizada com transtorno de pânico, também tem que apresentar 4 dos seguintes sintomas que eu vou falar para vocês. Palpitações ou taquicardia, sudorese, tremores, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea, desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, desrealização ou despersonalização, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer, parestesias, calafrios ou ondas de calor. Esses 4 sintomas, de qualquer um desses que eu falei, vão caracterizar então um episódio de pânico. Para a gente fechar o diagnóstico de transtorno de pânico, é importante que pelo menos um desses ataques que a pessoa teve de pânico seja seguido de pelo menos um mês de preocupação dessa pessoa extrema em ter um novo ataque, ou que ela mude os comportamentos dela pelo medo de ter um novo ataque. Para a gente poder fazer um bom diagnóstico diferencial, é importante que os profissionais da saúde não médico tenham em parceria um profissional médico, porque vai ser necessário um exame físico minucioso, porque é importante a gente excluir qualquer condição clínica prévia que muitas vezes pode estar associado ao quadro e que não seja pânico. Muitas vezes é importante, inclusive, ser feitos exames laboratoriais ou até de imagem. Também é importante a gente diferenciar ataques de pânico de uso de substâncias ou de condições reativas, que podem apresentar os mesmos sintomas, mas aí a gente não fecha o diagnóstico de transtorno de pânico. E para isso é que é importante a gente fazer uma boa anamnese, uma boa história clínica e uma avaliação psíquica muito profunda. Então, como orientações básicas, iniciais que podemos dar para os nossos pacientes, é que primeiro a gente vai tranquilizá-lo, lembrar para essa pessoa que esses sintomas de ansiedade não estão levando essa pessoa a um risco de vida ou à morte, que na verdade essa é uma condição passageira que vai durar de 10 a 30 minutos, principalmente se essa pessoa usar as técnicas de manejo, vão ser mais curtas quanto mais essa pessoa conseguir usar as ferramentas que ela tiver à disposição dela para manejar essa ansiedade. Então, a gente pode orientar, por exemplo, que essa pessoa lembre de respirar pelo nariz, tentando controlar de fato a respiração. Por quê? Muitas vezes uma das sensações de desconforto sentidas no ataque de pânico é devido à hiperventilação. Então, respirando pelo nariz, tentando respirar de uma forma mais lenta, a pessoa consegue evitar esse desconforto. E com o tempo a gente vai ensinando, vai treinando a pessoa a usar a respiração diafragmática, que é aquela respiração que é movimentando o diafragma, como se fosse respirando pela barriga e não pelo tórax, porque a respiração diafragmática ela é mais lenta, ela é mais profunda e também previne a hiperventilação. Enquanto essa respiração rápida
pelo tórax vai favorecer a hiperventilação. Também é importante que o profissional tenha em seu repertório técnicas de relaxamento e de mentalizações ou de meditações, para que essa pessoa possa ser instruída e utilizar nesses momentos dos ataques de pânico. Por exemplo, as técnicas de relaxamento que envolvem o relaxamento muscular, desde os pés até a cabeça. A gente orienta passo a passo, inclusive a gente faz junto com o paciente nas primeiras vezes, a gente pode até entregar por escrito, e a gente vai falando cada grupo muscular, lá do dedo do pé até chegar no couro cabeludo, para a pessoa ir focalizando e sentindo essa parte e relaxando, passo a passo, músculo a músculo, até chegar ao couro cabeludo. Ao final, a pessoa vai se sentir muito mais relaxada do que antes de começar a prática. A gente também pode orientar mentalizações de um cenário tranquilo, de um lugar que a pessoa se sinta confortável e que ela possa curtir esse espaço. Então, busquem para o repertório de vocês técnicas de relaxamento e técnicas de meditação para poder treinar com os seus pacientes. Ainda pensando em orientações básicas, uma outra orientação que pode ser dada como um último recurso para aqueles que não conseguem de início usar a respiração diafragmática é respirar dentro de um saquinho, porque assim a pessoa vai respirar um ar rico de gás carbônico e aí vai normalizar esse teor de gás no sangue e vai prevenir a hiperventilação também. E aí aquelas sensações desagradáveis vão tender a passar. Além disso, num processo mais contínuo, num processo psicoterapêutico, aí, através da abordagem cognitivo-comportamental, nós vamos fazer uma boa psicoeducação com esse paciente, falando sobre o transtorno, falando como deve ser o tratamento, desmistificando qualquer dúvida que esse paciente venha a ter. Também vamos fazer uma reestruturação cognitiva para poder modificar aqueles esquemas cognitivos que estão disfuncionais ou distorcidos para esse paciente, que também vão ajudar a fazer uma prevenção mais global do transtorno de pânico. E também a gente pode usar técnicas de exposição e a gente pode utilizar e fazer um planejamento junto com o nosso paciente de entender quais são os elementos mais ansiogênicos e quais são os menos ansiogênicos e a gente ir expondo esse paciente gradativamente até que ele consiga usar as técnicas de manejo em cada situação que ele está exposto, tá bom? Principalmente a gente vai expor essas pessoas, a gente vai gradativamente expor essas pessoas a esses sintomas físicos que elas apresentam no transtorno de pânico, para que dentro do consultório ela consiga manejá-los e aí depois conseguir generalizar e usar essas técnicas no dia a dia dela. Mas é claro que isso é muito gradativo, respeitando os limites do cliente e sempre num planejamento para que tudo seja terapêutico, para que essa pessoa se sinta autoeficaz, para que ela sinta que ela é capaz de manejar os ataques de pânico. Tá bom, pessoal? Se vocês se interessam por transtorno de pânico e se vocês se interessam pela abordagem cognitivo-comportamental, eu sugiro fortemente que vocês conheçam o nosso curso de pós-graduação na Unip, o de terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades terapêuticas. Nós temos um módulo só para transtornos de ansiedade e a gente vai abordar o transtorno de pânico lá também. É um curso muito bacana, eu vou deixar disponível aqui embaixo na descrição para vocês o link para vocês saberem mais e se inscreverem. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição por e-mail ou por WhatsApp, também vou deixar meus contatos aqui embaixo. Forte abraço, até o próximo.